Temos no 24 Horas o jornalista e comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Parece-te inteligente, enfim, António Costa assumir a predisposição para uma disputa da liderança nesta altura, se pensarmos que pouco pode mudar no PS com uma simples e ainda não garantida mudança de rosto? Teria sido mais avisado e melhor entendível se o ano passado o António Costa tivesse sido coerente com aquilo que tinha estado a preparar e tivesse avançado naquela noite em que acabou depois por recuar. Agora parece um pouco mais difícil de compreender. Em primeiro lugar, porque António José Seguro consegue, no prazo de um ano, 2 vitórias. Embora vitórias magras, 1% nas autárquicas, 4% nas europeias, a verdade é que são 2 vitórias e 2 derrotas da coligação que ele combate. Em segundo lugar, porque estamos a um ano das eleições legislativas e criar agora um ambiente de conflitualidade necessariamente vai deixar marcas profundas e negativas para o próprio Partido Socialista. Ricardo, se António Costa tiver isso em consideração, que razão é que ele poderá ter para avançar com uma candidatura nesta altura? Em primeiro lugar, se calhar, questões pessoais. Olhando para o calendário, percebe que se António José Seguro chegar às eleições legislativas e as ganhar, como ganhou estas 2 últimas, desaparece a sua oportunidade de ser líder do Partido Socialista tão cedo e ser até primeiro-ministro. Depois há também, certamente, um sentimento sincero de achar que António José Seguro não vai conseguir vencer essas eleições legislativas, ou pelo menos não as conseguir vencer de forma convincente, de maneira a que Cavaco Silva, Presidente da República, encontre uma solução de governabilidade e dê posse a esse governo socialista. E provavelmente é isso que está por detrás desta sua decisão. Porque se olharmos para as suas ideias, vemos que não há muito de diferente relativamente àquilo que António José Seguro tem vindo a defender. E de resto, o António Costa tem elogiado muitas das propostas, muitas das sugestões que António José Seguro tem deixado ao longo dos últimos meses. O que nos leva a concluir que a única diferença será a maneira como ele vai liderar o Partido Socialista, a mobilização que ele quer conseguir e que diz que António José Seguro, com esta fraca vantagem sobre CDS e PSD, até agora não conseguiu. Mas que diferença poderá ele representar ou que diferenças poderá ele imprimir a esse projeto socialista alternativo? Há quem diga que António José Seguro não tem carisma e não é capaz de mobilizar o partido de forma, por exemplo, nas sondagens, descolar de forma decisiva do CDS e do PSD. As recentes sondagens, divulgadas ainda esta semana, mostravam que o Partido Socialista estava cerca de 0,5% apenas à frente do PSD. Se somássemos os votos do PSD e do CDS, o Partido Socialista perderia essas mesmas eleições legislativas se elas acontecessem agora. E, portanto, António Costa provavelmente está a achar que consegue uma mobilização, a chamada chicotada psicológica, que acaba por produzir um efeito que leva as pessoas a seguirem uma determinada proposta, em vez de alguém que, por muita boa vontade que tenha demonstrado, não é capaz de o fazer. Agora, há também inúmeras lutas internas políticas dentro do Partido Socialista que são variáveis, que neste momento estão em jogo e que podem alterar substancialmente aquilo que é o equilíbrio de forças que neste momento existe entre as 2 fações. Sobre isso, deixa-me questionar-te. Não correrá António Costa 2 riscos? Um, por um lado, tem a ver com o facto, como demonstraram as europeias de domingo, os partidos do arco da governação estarem a ser castigados, como aconteceu, por exemplo, com o Partido Socialista na vizinha Espanha. Por outro lado, não será um risco também para António Costa o facto de, não havendo um congresso marcado, sendo preciso marcá-lo, sendo preciso que as distritais cheguem a entendimento sobre a convocação desse congresso para a eleição do novo líder, e estando as distritais divididas, não são 2 riscos que está António Costa a correr? António Costa está a correr vários riscos. Para além desses que tu mencionaste, há ainda outros. A Alta Câmara Municipal de Lisboa. Há pouco ouvimos uma declaração que ele fez em 2011, em que dizia que não era possível acumular a Câmara de Lisboa e a liderança do Partido Socialista. E, portanto, terá que haver eleições antecipadas para a Câmara de Lisboa, com o risco de o Partido Socialista perder essa Câmara e isso ser um óbice para aquilo que é a imagem do partido na preparação para as eleições legislativas. Agora, eu acho que ainda assim ele tem menos a perder do que António José Seguro. António José Seguro está neste momento num dilema muito complicado, que é, por um lado, ele sabe que tem o aparelho do partido e que pode eventualmente até evitar um congresso extraordinário, na medida em que, se não for ele a propô-lo, se o Conselho Nacional que ele domina não o propuser, António Costa terá que reunir pelo menos 50% das federações distritais para conseguir esse Conselho, esse congresso extraordinário, e isso é particularmente difícil. Agora, o problema é que, se António José Seguro não convoca esse congresso extraordinário, chegará a umas eleições
eleições legislativas, debilitado como o líder de um partido que não teve coragem de ir a votos com o seu adversário. E provavelmente com esta facção descontente com António José Seguro e agora mobilizada com a iniciativa de António Costa, como se costuma dizer, morder-lhe nas canelas, isto é, a fazer a oposição que, de resto, deixa de ser agora necessária para Pedro Passos Coelho e para Paulo Portas, que terão assim a vida ainda mais facilitada, e eu digo ainda mais facilitada porque, na verdade, o Partido Socialista sai destas eleições europeias com muito pouco ânimo para ganhar as legislativas do próximo ano. Portanto, não estás em crer que para o atual governo de Passos Coelho esta disputa assumida por António Costa representa algum problema? Pode representar, se António Costa eventualmente conseguir convencer António José Seguro a fazer este congresso extraordinário, se esse congresso extraordinário der a liderança e uma liderança forte, se houver o tal efeito psicológico de um novo líder com outro ânimo, com ideias idênticas, mas com outra capacidade para promover essas ideias junto do eleitorado, aí Pedro Passos Coelho e Paulo Portas podem ter uma verdadeira dor de cabeça, na medida em que lhes parece para este momento mais conveniente um António José Seguro que, adormecido, parece não conseguir mobilizar o Partido Socialista. O que é que tu imaginas que António Costa vá conversar com António José Seguro nas próximas horas? Porque para algumas pessoas não fará grande sentido primeiro anunciar-se uma predisposição publicamente e só depois ir comunicá-la ou ir conversar sobre ela ao líder do partido. Sendo que, por outro lado, há também quem entenda que, enfim, discutir as lideranças na praça pública poderá fragilizar o Partido Socialista. O Partido Socialista, ao contrário do PSD, não está muito habituado a estas contendas internas e estas cisões muito profundas. Já passaram muitos anos, desde lutas internas dentro do Partido Socialista, onde este grau de tensão parece neste momento existir. E o Partido Socialista também resiste muito mal a estas contendas internas. Geralmente fica com feridas que demoram tempo a sarar. E esse é um problema complicado, porque há apenas um ano para sarar essas feridas até às eleições legislativas. E daí que, provavelmente, nessa conversa entre António Costa e António José Seguro, a questão de como superar esta crise, como encontrar uma solução em que nenhum deles possa ficar mal na fotografia, certamente estará em cima da mesa. Agora, conhecendo o perfil de um e de outro, não vejo maneira de qualquer um deles ceder. Nem António Costa tem agora margem para recuar, como fez há um ano, nem António José Seguro tem um caráter de atirar a toalha ao chão perante a primeira dificuldade e, mas sabendo que tem o bom aparelho do partido, de desistir. Isso significará o quê de Seguro não atirar a toalha ao chão? Significará, entendes tu, que se houver a convocação de um congresso Seguro, recandidata-se? Eu acho que ele se vai recandidatar, conhecendo aquilo que é a sua maneira de ser, de resto muito idêntica à de Pedro Passos Coelho, e recordava a crise do verão passado, em que Pedro Passos Coelho, perante uma crise política provocada por Paulo Portas, disse: eu estou aqui, não vou embora, não me conseguem tirar daqui. Da mesma maneira que antes destas eleições europeias disse: qualquer que seja o resultado, não pensem que eu vou deixar de ser Primeiro-Ministro. Também António José Seguro não vai querer largar este lugar. De resto, ele teve o cuidado de tentar blindar a sua posição até às eleições legislativas, alterou os estatutos do partido de maneira a que fosse quase impossível marcar um congresso extraordinário antes dessas eleições legislativas e, portanto, tem aqui perfeitamente uma barreira montada para resistir a qualquer confronto interno, mesmo que venha de uma figura tão forte como António Costa. Agora, como eu dizia, o problema é que se ele tentar e conseguir, e isso acho que ele consegue segurar esse congresso extraordinário, ele vai ficar muito debilitado. Se for um congresso extraordinário e se os militantes socialistas acharem que cheira mais a poder junto de António Costa do que junto de António José Seguro, então muito rapidamente este equilíbrio de forças se altera. E aqueles que estavam ao lado de António José Seguro passarão para o lado de António Costa. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por ter estado connosco. Bom resto de semana para ti.